Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou te mostrar 10 tipos de modeladores e como eles podem ajudar na sua produção. Então fica comigo até o final e já pega o seu caderninho, porque essa aula está imperdível. Vamos lá aprender? Eu vou te ensinar como usar os modeladores. Por que eu vou fazer isso? Tem muitos cortadores ou modeladores que você compra nas lojas e não vem com manual de instruções. E tem muita gente que trabalha com salgados e não sabe como usar os modeladores. Aqui, ó, massa fermentada, massa cozida, massa quebradiça e massa de pastel. Vou mostrar com cada uma dessas aqui alguns modeladores, para que você possa fazer aí a sua produção sem aperto. Modeladores, cortadores, utensílios, eu não sei como é que você chama aí na sua casa. E onde é que eu compro, Ediva? Pessoal, aí na sua cidade, em casas que vendem produtos para festa ou em lojas que vendem tudo para o lar. Sabe esse tipo de loja que tem assim um monte de coisa arada? Tem de tudo. Tenho certeza que você vai encontrar aí. E se no momento você não está podendo comprar, você não vai deixar de fazer a sua produção de salgados. Tenho certeza que você tem uma vasilha plástica, faca, copo, pratinho de isopor, espeto de churrasco e um rolo. Eu peguei um pedaço aqui da massa de pastelzinho de forno. Quando você tiver aí na sua produção, você pode pegar um pedaço maior, tá, pessoal? E fazer uma massa maior. Aqui é porque eu estou ensinando a espessura da massa. Você pode medir com o kit importado ou com o rolo, que nesse caso aqui não vai ser esse disco. Vai ser esse daqui, olha. 3 milímetros. O espeto aqui, ele fica nessa mesma espessura de 3 milímetros. Aqui eu percebo que ele já está aqui na mesma espessura. E o lado para cortar é esse aqui. Olha. Aí você coloca, ajeita, porque ele tem uma profundidade aqui, tá vendo? Você tem que pressionar aqui, para que ele fique acomodado aqui dentro, a massa, né? Fique acomodada. E aí você puxa para os dentinhos e coloca o recheio. Eu fiz um recheio aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é um recheio simples, eu misturei queijo, calabresa, milho, picles, requeijão cremoso, só para facilitar aqui. Eu vou colocar o recheio dentro de um saco para confeitar, saco descartável. Você compra assim, em casas de embalagens. Mas, pessoal, a qualidade é tão boa que, sinceramente, vou falar para vocês. Aqui eu já usei esse e eu lavei e vou usar novamente, porque falou em economia, me chama que eu vou. Olha, você vai abrir assim. Isso daqui tem uma produção, gente, adianta muito, muito mesmo. Comece a colocar os recheios dentro de um saco para confeitar. Vocês vão achar assim uma maravilha. Aí você aperta assim, para tirar todo o ar. E vai apertando assim, olha. Quando você cortar, porque ele vem assim, né? Não corte bem na pontinha, não, porque entope, dependendo aí dos ingredientes que você colocou no recheio. Esse recheio aqui é recheio de frios. Eu já ensinei como eu faço ele aqui no canal. A diferença é que esse está com milho. Eu vou deixar o link para vocês. Serve até para canudinho. Aí você vai fazer isso, olha.
fecha, tira o excesso. E olha. Essa daqui é uma forma, não é forma para gelo, tá bom, pessoal? Tem esse outro modelo aqui. Observe que as duas têm uns dentinhos que serve para fazer o corte dos pastéis. Para modelar, você não precisa tirar o plástico. Você vai deixar com plástico, porque isso vai lhe servir aqui para auxiliar. Tenha o cuidado de deixar assim um pouco passando, não tem problema não, tá bom? Aí, pressione, umedeça um pouco, isso vai lhe ajudar. Gente, é pouquinho, tá? Principalmente onde tem as marcas. Coloque o recheio de sua preferência. Agora cubra. E esse lado aqui você não precisa umedecer. Eu costumo colocar um pano aqui na bancada e vocês vão entender o porquê. Com um rolo do meio para fora, do meio para fora. Quando você perceber que está todo marcado assim, olha. Aí você já pode tirar com o próprio plástico, olha. Para separar, você pode usar uma carretilha, assim. Ou se você não tiver a carretilha, você vai usar uma faca. E com essa forma, você pode modelar as outras massas também, ficam perfeitas. Eu já tenho aqui no canal, vou deixar o link para vocês. Esse modelador aqui, ele não serve apenas para pastelzinho de forno, não. Ele serve também para o pastel, fazer um do grande. Gente do céu, esse lado aqui é o lado que corta, olha. Agora, vamos modelar com esse modelador aqui de coxinhas. E você não vai deixar de fazer só porque você não tem esse modelador aqui de coxinha. Você pode modelar na mão ou isso daqui. Isso daqui é de fazer suco de laranja. Deixa ele aqui que já já eu mostro. Eu já tenho aqui no canal, viu, pessoal? Vou deixar o link. Outra coisa que você não pode deixar de ter aí na sua produção, principalmente se você está começando. Gente, invista em uma balança. Ainda que você não invista aqui nesses outros materiais, mas a balança você tem que investir. Aí, como que eu faço? Falam que é para colocar aqui dentro e amassar. Mas eu faço uma coisa que eu acho que fica melhor, sabe? Eu coloco um plástico, a bolinha. Aí, eu pego o plástico e faço isso. E com esse lado aqui, você vai pressionar cada uma porção aqui. Para cortar a tampinha, você vai usar
Aí você pode pensar, você pesou a massa e tá tirando o excesso. Sabe por que você tem que pesar? Para padronizar, porque senão elas ficam incertas. Agora aqui eu puxo e olha, tira aqui. Uma outra forma para você tirar as coxinhas daqui de dentro, se você não for usar o plástico, você vai fazer isso. E aí, elas saem. Eu prefiro com plástico, mas aí você vai ver aí qual a melhor forma para você. Agora, eu vou fazer aqui com esse cortador. Eu costumo usar assim só para poder medir, para que eu possa ter uma noção aqui da distância. Eu marco um pouco. Quando você tiver experiência, você não vai precisar marcar assim. Você vai apenas colocar. Olha. Vamos para o próximo? Para cortar esse daqui redondo, você pode usar um copo, você pode usar forminhas de empadas. Gosto de medir, para que eu possa ter noção. Só vou fazer de 2 aqui e vou fazer uma maior aqui, para que você possa ter noção aí. Opa, vou chegar esse mais para cá. Aqui e aqui. Quando você for cortar, anota essa dica aí no seu caderninho. Imagine o meio da forma aqui, porque esse salgado ele vai ser modelado, cortado como uma meia-lua, assim. Olha. Tá vendo que eu estou considerando o meio da forma aqui? A mesma coisa com as menores. Vamos para o próximo? E esse modelador aqui, em formato coração, ele é um mimo, viu, pessoal? Olha só quantos salgados modelados com os nossos modeladores. E aqui, esse utensílio especial, você vai colocar o plástico no espremedor de laranja, vai pegar uma porção. Eu já fiz aqui no canal, eu pesei 50 gramas de massa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Gente, esse vídeo tá cheio de link, porque esses salgados aqui eu já fiz no canal. Coloque a porção da massa e pressione desse jeito aqui, olha. Aí você vai pressionar para que fique marcado a borda com esse detalhe aqui, que é o charme dessa coxinha. Olha só. Linda, né?
E você pode colocar o recheio aí de sua preferência e enfeitar. Gente, eu já tenho 2 vídeos aqui mostrando como usar isso daqui. Uma outra forma para você usar esses cortadores aqui quadrados é você deixar assim, compridinho, como se fosse um pastelzinho comprido, desse jeito aqui. Olha. Quando você colocar a mão na massa, eu tenho certeza que você vai fazer vários modelos aí. Até modelos que eu nunca modelei. E tudo é experiência, viu? Coloque a mão na massa, escolha aí algum utensílio, um redondinho, faz aí e depois fala pra mim aqui nos comentários qualquer utensílio que você tiver aí na sua casa. Quadrado, redondo, fique livre, mas não deixe de fazer. E essa máquina aqui, gente, essa máquina, ela é tão antiga, ela é de 1900 antigamente, tenho certeza que sua avó conhece. Essa máquina, quando eu comprei, ela veio com esse modelador aqui, que é modelador de biscoitos. E eu vou usar esse daqui. E eu já modelei alguns salgados aqui para vocês, nesse daqui, ó. Uns petiscos, gente, assim, maravilhoso, de bacon, de calabresa. Vocês vão se surpreender. E eu fiz com esse tipo de massa aqui, massa cozida. Esse utensílio aqui, ele vem junto com essa máquina para auxiliar nesse modelador aqui. Então, a massa, ela vai sair por aqui e vai sair nesse formato. Se eu quiser em formato palitinho, sai assim. Se eu quiser nesse outro formato ou nesse aqui ondulado, você escolhe. Olha só, modelado aqui com a massa cozida, com esse modelador. Ou você pode modelar com a massa de pastelzinho de forno. Também fica assim, maravilhoso. Ou se você optar em massa assada, você corta assim e assa. Gente, fica maravilhoso. Essa é a massa fermentada. Esse daqui é um cortador que eu comprei em lojas que vende produtos para festa. É um cortador de bolo, pessoal. Por que que eu comprei ele? Por causa desse formato aqui, que dá para você fazer um salgado enrolado. Olha, você pode cortar assim. Aí você coloca um pedacinho de queijo ou qualquer recheio aí de sua preferência e faz isso aqui. Olha. Se você não achar esse tipo de cortador aí na sua cidade, você não vai deixar de fazer. Aqui eu tenho um cortador que eu fiz usando como base esse cortador aqui e aí eu cortei no pratinho de isopor. Se aí na sua cidade não tiver esse tipo de loja que vende tudo para o lar, ou coisaradas, ou utensílios, e se você quiser ajudar ainda mais o canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, de cada um desses. Você clica lá, sem compromisso nenhum, faz o orçamento para o CEP aí da sua cidade. E aí, você aprendeu como modelar? Vale a pena? Fala aqui para mim nos comentários qual desses modeladores você mais gostou. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!